para quem pensa em viver bem, pensa em viver mais, preservar uma das funções mais fisiológicas, mais importantes, que é o sono, entender isso é fundamental. Você tem 73 milhões de brasileiros com insônia. As vendas do Zolpidem cresceram 560%, se eu não me engano. Não existe sistema do nosso organismo que não seja afetado direto ou indiretamente pelo sono. A gente dorme porque a gente precisa do sono para manter todos os outros sistemas em funcionamento. A gente sabe também que uma pessoa muito noturna talvez não seja muito sustentável no longo prazo. Cafeína, né, é a substância com potencial de abuso de dependência mais utilizada no mundo. Às vezes é o próprio distúrbio de sono que tá levando a pessoa a usar a tecnologia no período noturno. Pasmem vocês, a gente tem mais ou menos 50 distúrbios de sono catalogados na classificação internacional de distúrbios de sono. Quais são os pilares para um bom sono? Assim, o que a gente precisa para dormir bem? Conta pra gente. Caio, bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado, Valeu. Obrigado pelo aceite aí, né, do convite. E esse tema, assim, para quem pensa em viver bem, pensa em viver mais, acho que preservar uma das funções mais fisiológicas, mais importantes, que é o sono, entender isso é fundamental, né? E a gente está até comentando, né, antes, que a gente quase não tem aula disso na faculdade. A gente aprende medicina, mas não aprende a fisiologia do sono, a dormir e até mesmo a manejar os distúrbios do sono. Então hoje a ideia foi te trazer justamente para falar disso, mas eu queria antes ouvir um pouquinho do seu background, né? Da onde você é? Você nasceu aqui em São Paulo, como é que foi a sua formação, né, na faculdade? Eu rodei, viu? eu sou de Ituverava, é uma cidade do interior de São Paulo, fica a uns 90 quilômetros ali de Ribeirão Preto. Você pega região quente. Hã? É uma região quente ali. É uma região quente, assim. E Ituverava, especificamente, ela fica num vale, né? Num buraco mesmo. Então, ela é muito quente. Não venta. Eu morei... Minha família inteira é de lá. Todo mundo nasceu lá. Morei lá até os 5 anos. Aí, aos 6 anos de idade, eu vim para São Paulo. Meu pai é engenheiro civil. Então, nessa época, ele era muito transferido, né? Por conta de obras e tal. Ele trabalhou muito com obra pública. E aí a gente ficou um ano em São Paulo, depois ele foi transferido novamente, aí eu fui para Araraquara, né, no meio do estado de São Paulo, a terra da laranja. E depois eu terminei, no final do segundo colegial, eu voltei para São Paulo, e aí não saí mais. E estudei aqui, terminei o colegial, fiz um ano de cursinho, passei na Faculdade de Medicina do ABC, fiz lá minha formação como médico. Aí eu morei em Santo André, do meio da faculdade pra frente, porque aí já entra internato, não queria mais pegar trânsito. Juntei 2 amigos e aluguei. Fizemos uma república, aspas, né? Acho que muita gente que faz ABC faz isso, né? Porque fica complicado, né? E aí, assim, lógico, eu sempre gostei muito de saúde mental, de psiquiatria, de psicologia, porque minha mãe é psicóloga. Minha mãe, você tem médico na família? O meu avô já é falecido, né? Meu avô Vadim, Dr. Eusvaldo Thaís de Souza, CRM 4553. Olha, pai dela. O pai da minha mãe. Ele se formou na época era a Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, que é a Praia Vermelha, atual FRJ. Sim, FRJ. Então ele se formou lá, ele tinha tudo para continuar a carreira dele no Rio de Janeiro, mas foi para Ituverava por influência do meu bisavô, o pai dele, né? E então eu sempre vi o meu avô ali como eu achava muito legal, assim. Falei, cara, que negócio legal que ele faz, né? E acabei decidindo por medicina, por outras influências, não só por conta dele. E saúde mental eu sempre gostei, mas quando eu entrei na faculdade, a gente estava até conversando antes aqui, né? A gente vê muita doença, né? Muita bucha. Então eu tinha medo da psiquiatria. Falei, cara, é legal, é interessante, mas eu não vou aguentar isso aqui. Mas fiz todas as eletivas que tinham de psiquiatria, além da formação básica ali. E fui decidir só no 5º ou 6º ano. Eu quis conhecer outro serviço, quis conhecer como é que era a pesquisa em psiquiatria e dei uma de cara de pau, bati na porta do IPQ, porque
tinha mais pesquisa do que no ABC. ABC é uma coisa muito mais prática. E aí eu fiquei uns 6 meses ali nas minhas horas vagas. E aí eu falei, legal, vou fazer. E aí só que aí eu fui convocado pro exército. Tá. E aí fiquei na Marinha. Só que era Marinha sem mar, porque eu fiquei aqui em São Paulo, não queria sair daqui. E eu dei muita sorte, porque... É ali perto da Sena Madureira. Isso, né? No 8º Comando do Distrito Naval, fiquei ali. Ali era uma parada mais militar, e lá, meados de abril, eles falaram, a gente tá com uma parceria com o Exército, o Hospital Militar de Área de São Paulo, que é o HMASP, tava precisando de médico. Eu fui o primeiro a levantar a mão, porque eu queria sair daquele ambiente militar para ir para um ambiente médico. E eu dei muita sorte, porque lá eu caí no ambulatório de psiquiatria. Então eu tinha 2 preceptores que eram psiquiatras, e eu já comecei a fazer um R0 lá. E eu já tava com a minha vaga da residência. Você já tinha passado na residência? Eu já tinha passado na Santa Casa. Então foi um dos melhores anos da minha vida, assim, porque você sai de R$0 por mês para 8 mil por mês. Eu gastei tudo. Até hoje não vi a cor desse dinheiro. Vi de outras formas, né? E aí eu comecei a residência na psiquiatria, na Santa Casa, que para mim, acho que foi uma escola. Eu devo muito à Santa Casa, assim, porque lá é um lugar que, cara, assim, se eu não vi alguma coisa de psiquiatria, acho que... Dá pra contar numa mão. E aí, só que é uma formação muito hospitalocêntrica, né? E eu falava, eu gosto de idosos, eu gosto de psiquiatria geral, psiquiatria clínica. Eu queria fazer um R4, não sabia. Aí tava trocando uma ideia com uma preceptora minha. Ela falou, Caio, faz medicina do sono. Eu falei, o que é isso? Existe? E aí eu fui pesquisar, né? E vi que tinham residências. Na época só tinha na Unifesp e na USP. E eu sempre fui muito cara de pau, assim. Então eu mandava e-mail, eu ligava e falava, posso conhecer? E as pessoas, geralmente elas aceitam. As pessoas que são interessadas, elas atraem pessoas que são interessadas também. Então, o cientista tem isso, né? Exato. O pesquisador, ele gosta. E eu sempre fui muito curioso, assim. Eu queria conhecer, poxa, eu não vou entrar num lugar que eu não conheço, né? Não é só porque tem nome que eu, né? E aí eu fui lá na Unifesp, na USP. E eu gostei muito mais da USP porque a ideia da residência de medicina do sono na USP é algo muito mais multidisciplinar do que na Unifesp. Então, na USP a gente passa, acho que deve ser assim ainda, então a gente passa na pneumo, na cardio, na neuro, na otorrino, no ICR, no Estudo da Criança, no IPQ, porque o sono é isso, todo mundo dorme, né? E na Unifesp era uma coisa muito focada em neurologia. E aí eu prestei as duas, passei na USP, não passei na Unifesp. E eu entrei e, cara, no primeiro mês eu falei, por que eu não aprendi isso aqui antes? Porque aí eu comecei a lembrar de todos os pacientes que eu já atendia e falava, cara, isso aqui poderia ser assim, poderia ter feito dessa forma. Aí você começa a olhar pra tua família, pra todo mundo que tem problema pra dormir, todo mundo que tem apneia. Aí já coloquei, no primeiro mês de residência, já coloquei um polígrafo no meu pai, porque eu tinha certeza que ele tinha apneia, eu só queria confirmar. Porque eram coisas que eu não olhava na minha prática clínica, né? Então, aquilo lá mudou a minha vida. Mudou completamente a minha vida. E medicina do sono é algo instigante, é um negócio que é diferente. Eu nunca pensei em ganhar a vida, eu nunca tive... Eu fui de curioso mesmo. Eu não tinha um plano de carreira. As coisas foram acontecendo por uma consequência. E aí, no meio da residência do R4, eu comecei a produzir conteúdos no Instagram. Ah, já foi no R4? Na verdade, eu comecei no R3. Mas aí era focado em saúde mental. E aí, no R4, eu comecei a falar de sono no Instagram. Eu fui um dos primeiros médicos a falar... Acho que foi o primeiro a falar de sono no Instagram, fui eu. E aí um amigo meu falou, cara, você fala muito bem, você não quer fazer um infoproduto? Na época tava explodindo essas coisas. Eu nem sabia o que era. Eu quero. E aí a gente montou uma empresa, que na época foi a Caio no Sono. Sim, eu lembro disso.
e que virou um arroba, mas depois virou uma empresa. Uma empresa de 2 sócios somente. Na época, a gente começou a produzir muito curso livre para profissional de saúde sobre medicina do sono. A coisa foi crescendo, o meu consultório foi crescendo por conta disso. Eu nunca fiz um marketing dirigido pro consultório. Era um marketing para minha empresa e para os meus cursos. Mas indiretamente, quando você está em tráfego pago, a coisa escala de uma forma que você nem imagina. E aí o consultório começou a crescer também. Aí, em meados da pandemia ali, a gente arranjou um outro sócio. Aí a coisa começou a ficar séria porque ele profissionalizou tudo. Nos ajudou a profissionalizar tudo. A gente captou investimento, a gente ficou ligado a um fundo, então a coisa ficou mais robusta, né? Só que aí eu, enfim, conheci minha esposa, a vida foi mudando e é um mercado que exige bastante de você. O marketing digital, ele exige muito. E era uma coisa que estava entrando em conflito um pouco com alguns valores que eu tinha de vida. Então eu tinha vários pratos para equilibrar, né? A minha vida pessoal, o consultório que estava crescendo bastante e uma empresa que estava crescendo bastante. E até para preservar a relação de todo mundo ali dentro, eu decidi sair desse barco. E foi uma decisão um pouco complicada, né? Claro que você não deixa todo mundo contente, mas hoje tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas sou muito grato por tudo que eu fiz e continuo fazendo em relação à medicina do sono, porque eu acho que eu tive um papel muito importante como um comunicador em saúde dessa área que é muito negligenciada, né? E por conta da medicina do sono, eu comecei a enxergar a psiquiatria de uma forma diferente também. Porque foi por conta da medicina do sono que eu entrei em contato com medicina do estilo de vida, com a longevidade, com a nutrologia, com a nutrição, com a psiquiatria nutricional, enfim, todos esses conceitos e artigos maravilhosos que têm saído sobre o eixo intestino-cérebro. Então foi por conta do sono que eu aprendi tudo isso e tenho aprendido cada vez mais, né? E hoje eu me dedico única e exclusivamente ao meu consultório, mas eu trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei na Bayer, trabalhei em hospital, enfermaria, fiz um MBA de gestão em saúde porque eu achava que eu ia tocar o hospital do meu avô no interior e acabou não dando certo, não era isso que eu queria e tal. Então eu tenho uma coisa de ser bem curioso e ficar ouvindo o tempo todo o que tá rolando, quem que tá fazendo o quê. Eu tive muita oportunidade, todas as oportunidades de fazer mestrado, doutorado, você sabe bem disso, né? Como é que é a USP nesse sentido, né? Mas eu não quis, porque eu acho que eu ia ficar muito engessado ali. Talvez eu faça, algum dia. Agora, cara, quando você criou o Caio no Sono, que ano que foi isso? Foi 2019. Eu lembro muito bem disso, porque foi um ano que, pra mim, me marcou, porque eu tava muito nessa busca pela, né, esse começo da longevidade, né, na minha jornada, e eu li um livro que foi o do Matthew Walker, né, o Why We Sleep, que acho que é Por que Dormimos. Porque nós dormimos, a nova ciência do sono e do sonho. Isso. E aquilo me abriu a cabeça de um jeito que foi uau, né? Por mais que tenham alguns vieses ali, mas enfim, foi nossa, como eu sou ignorante nisso, né? E aí veio naturalmente, quem fala disso no Brasil, de repente caiu, e acho que foi via Instagram mesmo, que deve ter sido, pipocou ali. E hoje em dia os celulares ouvem tudo que a gente fala, né? E apareceu, eu falei, nossa, que interessante. Tem um cara jovem que comunica, que é bom, que tá aqui, enfim. E aí você vê como aproxima, né? E eu acho que assim, ó, olhando, pelo menos na minha formação, eu não me lembro de ter tido aula de sono. Com certeza devo ter tido, mas eu lembro que era uma especialidade muito atrelada à respiração, né? Otorrino. Isso. O otorrino é especialista no sono. O que não fazia muito sentido pra mim no começo, que eu falei, mas peraí, o sono, por que a respiração? Será que só tá vendo a apneia? Será que, né? Eu até achava estranho no começo encaminhar para um otorrino um paciente com distúrbio de sono, né? E eu acho que você hoje está numa posição que faz muito sentido, porque você vê a doença mental e às vezes até o que leva a pessoa a ter a insônia, os distúrbios que a gente vai falar.
E eu acabo pegando muito paciente que às vezes já tá com medicação, já tá tentando ali desmamar e não consegue, né? Então, só pra gente voltar um pouquinho, eu queria assim que você explicasse a importância do sono para a espécie humana, né? Porque a gente consegue ficar sem comer, a gente consegue ficar sem se exercitar, a gente não consegue ficar sem dormir. Sim. Né? E tem relatos até de quem não dorme... Morre. Né? Eu lembro de tortura, né? Em filme, assim, luz, joga água e tal, para a pessoa não dormir, porque isso é uma tortura. Qual é a importância do sono? Por que você acha que a gente tem que dormir mais ou menos 1/3 da nossa vida? Bom, a pergunta do livro do Matthew, ela não é por acaso, porque, na verdade, a gente não sabe ainda o motivo por inteiro. Tem muita coisa ainda que a gente está descobrindo, né? Por que a gente dorme. Mas, na verdade, assim, o sono, ele é um processo ativo gerado pelo sistema nervoso central, pelo nosso cérebro. Antigamente a gente achava que era algo passivo, né? Então você deita, nada acontece e no dia seguinte a vida se repete. Mas na verdade não, acontece muita coisa durante o sono. O cérebro produz toda a atividade elétrica, neuroquímica durante o sono. Ele precisa ser reposto todos os dias para a gente sobreviver. Então isso foi descoberto de uma forma muito cruel ali na década de 70, 60, quando eles submetiam os ratinhos à privação de sono total. E aí eles morriam depois de 10, 11 dias, por diversos motivos. Edema pulmonar, infecções de uma forma geral, começavam a ter alterações de comportamento, começavam a se debater nas gaiolinhas, né? E aí a gente, enfim, teve um neurologista muito famoso italiano da Universidade de Bolonha que descreveu uma condição clínica terrível, que é a insônia familiar fatal, uma doença genética que chega um determinado momento da vida, a pessoa perde a capacidade de dormir e ela morre em poucos meses, né? Então, assim, a resposta é um pouco óbvia, porque privação de sono causa a eliminação da espécie. E não existe, Renato, nenhum sistema do nosso organismo que não seja afetado direto ou indiretamente pelo sono. Tá? O sistema endócrino, o sistema imune, o sistema gastrointestinal, o sistema nervoso central, a nossa pele, tudo. Sistema reprodutivo, tudo, absolutamente tudo. Né? Então, e assim, todas as espécies vivas, né? Todo mundo tem um comportamento que obedece um ritmo, que normalmente está de acordo ali com o ciclo claro e escuro. Então, você tem, na grande maioria das espécies, um comportamento mais ativo no período de claro. Então, você tem uma postura típica de atividade motora e intelectual durante o período de claro, e no período de escuro você tem o que a gente chama de uma quiescência comportamental. Então você adquire ali uma postura um pouco mais contida, mais relaxada, olhos fechados, uma respiração um pouco mais regular, em determinados momentos ela fica um pouco mais irregular, existem alguns espasmos ali. Vários fenômenos acontecem em relação a metabolismo, a fisiologia da melatonina, da glicose, do GH, do TSH, do T4, testosterona e cortisol. E aí o sol nasce e a coisa se repete. Né? Então a gente dorme porque a gente precisa do sono para manter todos os outros sistemas em funcionamento. Tá? Então pensa numa fábrica de, sei lá, de celulose, ela fica ali 24 horas funcionando, ela não para. Mas tem determinados turnos que algumas coisas diferentes precisam acontecer para que a fábrica continue funcionando. O sono é basicamente esse turno diferente que precisa acontecer todo dia para a vida continuar. Né? E a gente só tá aqui por causa dele. E assim, como isso é algo tão automático, né? Acho que talvez seja um dos motivos que a gente não aprende muito, que é assim, você tem que dormir, né? Mas eu fui começar a entender o impacto do sono, principalmente na saúde e na longevidade, quando você vê
que, por exemplo, uma paciente que não dorme ou dorme pouco, dorme, sei lá, 5 horas por noite, ela tem dificuldade de perder peso. Perder peso, né? Uhum. E ela tem escolhas alimentares piores, né? E como isso realmente é uma coisa que a gente tem que olhar, né, com carinho. E nós, acho que como profissionais de saúde, por mais que eu não seja um especialista em sono, eu tenho que saber também indicar, né? Como eu indico você para alguns pacientes. Sim. Quando eu falo, opa, tem um sinal amarelo aqui, vamos precisar de uma ajuda, né? Mas acho que a ideia aqui é trazer também um pouco da fisiologia básica, né? Quais são, talvez trazer assim pra gente quais são os eventos fisiológicos pra gente dormir. O que precisa acontecer pra gente dormir? Bom, primeiro de tudo a gente precisa acordar. Então a noite de sono ela começa no momento do despertar, né? Então você acorda, você é exposto à luz natural ou à luz artificial, você começa a ter uma atividade intelectual, motora, você acumula o que a gente chama de pressão de sono ao longo do dia. Que é a adenosina. A adenosina é um marcador químico dessa pressão de sono, né? A adenosina é um produto de metabolismo celular, basicamente. Então, você vai acumulando adenosina e outras substâncias, algumas substâncias pró-inflamatórias e tal. Isso tudo vai sendo acumulado ao longo do dia. Aí o sol começa a baixar um pouquinho, né? As luzes vão se apagando e tal. E a gente começa a ficar mais cansado, porque a concentração de adenosina ela aumenta muito ali numa região que a gente chama de prosencéfalo basal. E aquilo lá vai dar o start para o início do sono. Em paralelo, a melatonina já começou a ser produzida assim que o sol se põe. Então ela é um grande sinalizador neurohormonal de tudo que precisa acontecer no nosso corpo no período de escuro e o que vai acontecer no dia seguinte, né? Ela não é propriamente um indutor de sono, mas é um sinalizador neuroquímico, um agente cronobiológico, como a gente chama tecnicamente. Então, quando você começa a dormir, primeiro assim, quando a gente está acordado, as ondas cerebrais, que é o que a gente vê quando a gente faz um exame que se chama eletroencefalograma, que é como se fosse um eletrocardiograma do cérebro. Então a gente vê uma série de ondas ali. A gente está acordado, essas ondas elas têm uma frequência ali de algo em torno de 30 a 40 Hz. Então elas ficam oscilando ali 30 a 40 vezes por segundo. Tá? Então são ondas bem erráticas. Aí, conforme você fecha o olho, elas vão diminuindo de frequência, mas a amplitude ainda fica muito baixinha, a frequência ainda um pouco alta, e você vai entrar no sono não REM, tá? Esse sono ele é dividido em 3 fases, e o que diferencia uma fase da outra é o estilo da onda ali que a gente vê no exame. Tá? Então, o estágio 1 é um sono mais superficial, tá? Ele tem ainda uma característica bastante parecida com a vigília. O estágio 2, você já tem características de ondas ali muito específicas, né? Então, o que a gente chama na neurologia ali de complexos K, fusos do sono, isso é bem característico desse estágio 2 do sono não REM. E o estágio 3, que é o sono de ondas lentas, ou deep sleep, né? Que é o estágio 3 do sono não REM. E aí a brincadeira fica mais interessante, porque as ondas, elas têm ali uma frequência de 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz. E todos os neurônios, principalmente aqui do córtex pré-frontal, eles estão disparando simultaneamente. Eles estão muito sincronizados, tá? Diferente da vigília, que você tem um monte de área ali, um caos. Mas no estágio 3, que é esse sono de ondas lentas, tá. Se for produzir um som, seria isso, né? Tá tudo ali ao mesmo tempo e quando você vê no exame, parece a calçada de Copacabana, assim, é bem... São ondas lentas mesmo, né? E assim, a gente sabe que este sono, ele é fundamental para a consolidação de memórias que você viveu, né, no dia anterior. Ele é fundamental para o metabolismo de glicose,
de gordura marrom, produção de GH, produção de hormônios tiroidianos. Talvez ele seja o melhor antihipertensivo que existe, porque durante o estágio 3 do sono não REM, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a saturação de oxihemoglobina, tá tudo bonitinho, tá lindo. É tudo que, assim, é o teu corpo no estado de maior tranquilidade. E para você acordar uma pessoa desse estágio 3, é difícil. Você precisa de o sono pesado. Você precisa cutucar o sujeito ali de uma forma bem agressiva. É aquele sono que quando a gente acorda, a gente tá grogue, assim, tá tonto. Você demora muito para acordar, demora para pegar no tranco, tá? E olha que interessante. Geralmente, logo em seguida a esse estágio de ondas, tô falando do sono do adulto, tá? Vem o sono REM, tá? E aí, o sono REM, ele foi descoberto em 1953 por um pesquisador da Universidade de Chicago, o Azerinsky. Ele estava fazendo polissonografia e ele estava acordado, obviamente, né? E ele estava observando os pacientes e ele percebeu que em determinadas fases do exame, esses pacientes tinham atonia muscular, eles não se mexiam, o que mexia era o músculo da respiração e os olhos fechados, e você via a movimentação lateral do globo ocular. Então ele falou, então isso aqui é o movimento rápido dos olhos, eu vou chamar isso aqui de sono REM. Isso foi um marco no estudo do sono, porque foi a partir daí que se dividiu sono REM e sono não REM, né? E aí o sono REM, ele é chamado de sono paradoxal. Por quê? Quando você olha a atividade elétrica cerebral durante o sono REM, ela é uma atividade elétrica muito parecida com a atividade da vigília. Então são ondas rápidas, uma frequência muito alta, uma amplitude baixa, e frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação de oxihemoglobina, movimentação de caixa torácica, isso tudo está muito desordenado. É um caos fisiológico. É aí que a gente às vezes tem espasmo, não? A gente pode ter uma movimentação ou outra, sim. E também na transição entre sono e vigília, quando a gente tá começando a dormir, às vezes dá aquele tranco ali, né? Que a pessoa tá, tô caindo. Não, você não tá caindo. É um sistema de defesa, evolutivamente é isso, né? Se acredita que é isso, né? Mas voltando pro sono REM, olha que doido, né? Então, como que dá pra você ficar durante o sono completamente imóvel e num caos fisiológico e ninguém vai te eliminar? Então, assim, a gente conseguiu sobreviver mesmo tendo sono REM. Então, ele deve ser muito importante. Sim. E toda aquela memória que começou a ser consolidada no sono de ondas lentas, ela termina de ser processada, como se fosse um refinamento ali durante o sono REM. É durante o sono REM que a gente tem maior parte da atividade onírica acontece no sono REM, que são os nossos sonhos. E ele ocupa mais ou menos 25% do nosso tempo total de sono, falando num adulto. Isso é o ideal. De 20% a 25%. Tá. E o restante de sono não REM. E o sono não REM predominando mais na primeira metade da noite, o sono REM predominando mais na segunda metade da noite. Por isso que é tão comum a gente acordar de manhã e puta, sonhei com isso, sonhei com aquilo. Porque a densidade do sono REM é maior na segunda metade da noite. Agora, os ciclos de sono é algo em torno de o quê? 90 minutos? Como é que funciona ciclos, isso? São ciclos ultradianos, né? Então eles duram ali algo em torno de 90 minutos, de 60 a 90 minutos. E o cérebro fica alternando isso de 4 a 5 vezes durante a noite. Então, eu costumo dizer que nenhuma fase do sono é mais importante do que a outra, porque se elas não ocorrem em ciclos, elas não existem. Tá? A segunda precisa, né? Precisa da primeira pra exato. Então, e o cérebro vai alternando, e chega um determinado momento que a melatonina começa a ficar muito baixa, o cortisol começa a aumentar, a incidência de luz
aumenta, o teu limiar de despertar diminui bastante. A pressão do sono já foi. A pressão de sono já está muito baixa e aí você abre o olho. Né? E isso é maravilhoso. É algo que... isso acontece em todas as espécies. Né? Claro, você tem animais que são mais noturnos, você tem animais que são mais diurnos, você tem pessoas que são mais corujonas, outras são mais cotovias. E esse comportamento ele é inerente à espécie humana, né? A atividade elétrica cerebral e todo o aparato neuroquímico, metabólico que acontece durante o sono, ele precisa existir, né? Agora, cara, você tocou num ponto que são talvez os cronotipos, né? Sim. Você hoje vê na sua prática clínica uma necessidade de definir o cronotipo? Se sim, você aplica formulários, como é que você orientaria hoje quem está nos ouvindo a buscar? Porque às vezes a sociedade te impõe um padrão de, por exemplo, você tem que entrar na escola às 7 da manhã. Né? Como que você pode usar essa inteligência do cronotipo a seu favor hoje em dia? Vamos lá. Olha, a gente que faz consultório, e você sabe muito bem disso, você não precisa ficar aplicando um monte de escala para saber se a pessoa é noturna ou diurna, ou se tem uma mulher que puxa mais para um lado de infertilidade ou não. Você sabe, você tem um olhar clínico no consultório, né? Então eu não aplico escala. A não ser que eu queira documentar alguma coisa, eu quero publicar um caso ou discutir com algum colega. Existem questionários de cronotipos, o mais famoso é o questionário de Munique, são 76 perguntas. Terminou, você já dormiu, né? Exato. Então, sim, os cronotipos existem e eles existem há muito tempo. Se você pega livros clássicos, vai ler um Don Quixote, vai ler um Dostoiévski, uma Ana Karenina, um Tolstói. Cara, você tem personagens ali que eram mais diurnos, tem outros que eram mais noturnos. Então, isso existe desde que a gente é gente, né? E claro que com o advento da luz elétrica e a urbanização da população, a tendência é, numa grande cidade como São Paulo, a tendência é a gente esticar um pouquinho, né? Então, os horários habituais de sono, eles acabam sendo invadidos por atividades de vigília, tá? E isso, tecnicamente, não tem um problema muito grande você ser uma pessoa noturna, desde que a tua rotina diurna não atrapalhe isso. O problema é você ser uma pessoa extremamente noturna e tem que acordar 6 da manhã. Né? Ou acontece o que a gente chama de jet lag social, né? A pessoa tem uma rotina de sono em dias de trabalho e ela tem uma outra rotina de sono completamente diferente em dias de folga ou finais de semana. Aí o que acontece? De domingo para segunda, não consegue dormir, já tá ansioso com o início da semana e segunda-feira tem sonolência excessiva diurna e déficit cognitivo. E quanto mais velho você fica, aí você melhora na quinta-feira, né? Que aí já começa de novo. Então E tem um estudo muito interessante que eu acabei revendo o ano passado por uma aula, que o jet lag social ele está associado a um aumento da pressão arterial sistólica, a um aumento da hemoglobina glicada, a um aumento do IMC e um aumento da circunferência abdominal. Veja, são estudos de associação, é claro que... mas faz muito sentido, porque o cara que está em jet lag social a todo momento, provavelmente ele come mal, ele não se exercita muito bem, e ele tem outros hábitos de estilo de vida que acabam contribuindo para o surgimento dessas situações, né? Obesidade, sobrepeso, hipertensão e diabetes e tal. Então, assim, a gente sabe também que uma pessoa muito noturna talvez não seja muito sustentável no longo prazo. Existem alguns estudos sugerindo aí
a associação de cronotipos mais vespertinos a diabetes tipo 2, a hipertensão e tal, mas poxa, na prática é difícil você cravar você fala, tá, então todo noturno vai se ferrar em algum momento? Não sei, né? E o cronotipo, ele é adaptável? Ele é adaptável. Existe uma base genética para o cronotipo, né? A gente tem ali dentro do nosso núcleo supraquiasmático ali, que é o nosso grande relógio biológico, nós temos os clock genes ali, então... Sim, existe uma base genética para cronotipo. Às vezes você atende no consultório famílias inteiras noturnas. Famílias inteiras diurnas. É muito comum isso, é engraçado até. Mas ele é adaptável, né? Ele é completamente adaptável. Mas em alguns casos pode ser muito difícil. Eu nunca me esqueço de um caso no consultório que foi emblemático. Eu atendi um padeiro. Um padeiro aposentado, 70 e poucos anos. A filha me trouxe porque ele foi padeiro durante 40 anos. E durante 40 anos, o ciclo sono-vigília dele é completamente invertido. Porque ele trabalhava à noite, né, fazendo massa, cuidando da padaria e dormia de dia. Aí ele se aposentou. É difícil. É muito difícil. 40 anos fazendo isso. 40 anos fazendo isso. Aí com 70 e poucos anos, que o sono já tá fragmentado. Você não tem proporções adequadas de sono de ondas lentas e sono REM. Não ia ser eu que ia corrigir o problema do cara, sabe? A gente vê muito isso na saúde, né, cara? Assim, trabalhadores de turno. Né, de hospital, plantão noturno. A gente tem muito estudo com trabalhador de turno noturno, principalmente com profissionais de saúde, né? Então, a maioria dos estudos bons, assim, com trabalhador de turno noturno é com um profissional de saúde, com enfermeiro, com médico, com técnico. E existe uma associação muito forte, né? Primeiro, uma diminuição da expectativa de vida dessa população. Segundo, maior índice de doenças mentais, principalmente ansiedade, depressão e abuso de substância. Tanto de drogas de prescrição quanto de substâncias mesmo, tanto lícitas ou ilícitas. Uma maior associação com suicídio. E também as doenças metabólicas, né? Síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, que a nossa espécie foi feita para ter uma quiescência comportamental no período de escuro e uma maior atividade intelectual e psicomotora durante o claro. E eu tava geralmente, lendo... quando você vai contra a fisiologia, você perde. Exato, né? Então, exato. Isso é uma coisa milenar, né? E eu tava lendo assim, por que existem os cronotipos, né? Por que será que a natureza montou o cara mais da noite e o cara mais de dia, né? Talvez fosse essa história de... Porque você tem que ter o cara da TI pra nos ajudar. Você tem que ter, assim... Geralmente eles estão à noite. No Homem da Caverna, né? Assim, na época que você tinha que ter um cara que dormia um pouco mais à noite, ele protegia o clã. Aí um cara que já tava dormindo acordava mais cedo, então a gente ficava menos tempo, talvez, desprotegido ali, né? Nessa época, veja, olha que complicado, né? Se acredita que era assim mesmo, porque você tinha as tribos, né? Então, o que se sabe é que um ficava mais acordado à noite e tinha um revezamento, né? Porque senão é impossível a gente ter chegado até aqui, né? Impossível. Mas olha só que interessante, né? Os primeiros relatos de sono polifásico não é de bebê, é de monge. Porque os caras, o que eles faziam? Eles dormiam das 7 da noite até meia-noite e pouco, aí todo mundo acordava, tomava sua cervejinha belga, rezava, trocava uma ideia, comia um pão e dormia de novo. Não eram 2 blocos de sono, isso é muito comum. Isso é relato de livro, você pega livro mais antigo assim, você prestar atenção, tem esses... Você fala, mas essa coisa tá acontecendo agora, pelo que eu tô entendendo, são 2 da manhã, entendeu? Então tinha esse sono picado, mas o momento do despertar, ele não era um momento estressante, como você tem na pessoa com insônia, porque ele fazia parte de um momento ali em que as pessoas compartilhavam coisas. E comiam, e bebiam, e rezavam, e depois voltavam a dormir. E talvez o conceito do meia-noite realmente era metade da noite, né? Hoje meia-noite é a hora que você tá indo dormir muitas vezes, isso, né? Exato.
E eles acordavam justamente nessa hora, né? Os monges, assim, pelo menos os relatos que a gente tem, né? Dos monges era isso. Eles acordavam à meia-noite, ou que se pensava, né? E fazia ali, trocava uma ideia e voltava a dormir. Agora, cara, vamos falar um pouquinho dessa... Você tocou na história de monofásico e polifásico. Eu queria entender, assim, trazer isso, né, à tona. Porque talvez o adulto, ele tende a dormir um período à noite e fica acordado durante o dia inteiro. Existem sociedades que fazem a siesta, né? Acabei de voltar da Espanha, eles realmente fazem ali. E aí de você se você incomodar, né? E tem um valor realmente né, interessante que a gente vai falar talvez das sonecas. Mas você agora tá com um bebê, né, em casa. Então, você tem ali um ser humano que tá em profundo crescimento e que dorme não uma vez ao dia, várias vezes ao dia. E isso, né, para você acoplar a sua rotina, às vezes é desafiador, né? Então, conta pra gente como é que é essa função, como é que muda, né, essa de polifásico para monofásico ao longo do nosso envelhecimento. Perfeito. Bom, a gente já tem, acho que em primeiro lugar é importante saber que a gente já tem um ciclo desde quando a gente é zigoto. A coisa já começa ali, né? Bom, aí o bebê nasce e ele não tem... O sono, basicamente, ele é comandado ali pelo hipotálamo, algumas regiões corticais, mas são regiões ali muito primitivas. Só que o bebê, ele não tem todas essas regiões muito bem desenvolvidas. Inclusive esse negócio que eu te falei do complexo K, do fuso de sono, que são grafoelementos típicos de eletroencefalograma que a gente olha ali na polissonografia, a gente não vê muito no bebê. Tanto é que o sono deles eletrofisiologicamente é muito diferente. Você basicamente divide em dois, né? Porque você não consegue identificar todo o padrão de onda cerebral que você tem num adulto. Justamente por conta do hipodesenvolvimento da imaturidade do sistema nervoso central. Aí a coisa, enfim, você nasce, é um caos, não tem eles também não captam direito a luz, né, a retina, a melatonina, tudo isso está muito imaturo, né? Aí a coisa começa a melhorar a partir do 3º, 4º mês, né? Considerando um bebezinho tranquilo, né? Que não tem cólica, que, enfim, são outros comemorativos, né? Mas a coisa começa a melhorar a partir do 2º, 3º mês, que eles já começam a produzir um pouquinho mais de melatonina, começam a entender a rotina da casa, né? Meu bebê não dorme. Cara, vamos ver como que é a tua casa, porque bebês são esponjas. Eles estão ali, você pode não perceber, mas eles estão absorvendo absolutamente tudo que acontece no ambiente doméstico, né? Então, se tem uma casa agitada, por mais diversos motivos, você provavelmente vai ter uma criança agitada, né? Então o sono do recém-nascido ali, até a primeira infância, ele é um ritmo circadiano irregular, que a gente chama. Então são vários blocos de sono divididos ao longo das 24 horas. Aí a criança vai entrando na primeira infância, ela vai consolidando esse bloco de sono noturno, geralmente com uma necessidade de sono de 10, 12 horas, e tem aquela sonecona da tarde, né? Aí você vai envelhecendo, essa sonecona da tarde vai ficando cada vez mais curta, entra na adolescência e aí tem um outro marco que a grande maioria dos adolescentes, eles se tornam mais noturnos, né? Então eles tendem a pegar no sono mais tarde e acordar mais tarde, e é por isso que existe uma briga em vários locais no mundo, inclusive no Brasil, especificamente ali a coisa está mais avançada no Rio Grande do Sul e no Paraná, para adiar um pouquinho o início das aulas. Perfeito. Tá? Porque basicamente, como o sono REM, ele predomina na segunda metade da noite, se você faz um adolescente acordar muito cedo, você está criando uma geração de burros, porque você... Não consolida a memória. Você não consolida a memória, você tira
esses 20, 25% de sono REM desse adolescente e, obviamente, o rendimento acadêmico dele vai ser muito aquém, né? E isso é visto, por exemplo, quando a gente tinha, né, horário de verão, que você, come uma hora ali. Existe estudo sobre isso? Né, Existe. Eu não sei, de cabeça agora, eu não sei se tem estudo analisando o desempenho acadêmico, mas humor, metabolismo, com certeza tem um impacto, sim, né? Existem preferências individuais também, né? Quando a gente é adulto, tem gente que gosta mais de horário de verão, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas, e aí o adolescente, ele fica nesse... Existe muita pressão por performance, né, do adolescente hoje em dia. Mas a gente tem que entender que é uma faixa etária em que a necessidade de sono ela é maior e existe uma tendência em ser mais noturno. Ah, Caio, mas, poxa, na minha época eu acordava cedo. Tá, é outra... Na nossa época a gente dava plantão de 24 e tinha que virar o ambulatório no dia seguinte, né? E isso não é legal. E eu acho que a gente... Não é legal. E eu acho que você tem que saber parar, né? Tem que saber mudar a rota, né? E aí quando você fica adulto... a gente espera ali uma necessidade de sono entre 6 e 8 horas. Claro que você também tem os dormidores longos e os dormidores curtos. E quando a gente fica idoso, aí a necessidade de sono diminui. O sono fica mais fragmentado. E o sono de ondas lentas, que é o sono profundo, ele também diminui. E o sono REM, ele também diminui, né? Isso por conta... que aí é o contrário, né? Você começa a ter calcificação de alguns centros de sono, calcificação de glândula pineal, que produz melatonina, e a neurodegeneração. Sim, o sono piora porque é uma consequência do envelhecimento cerebral. Perfeito. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre... Vamos falar assim da melatonina, porque talvez seja um dos suplementos hoje, né? Que talvez todo mundo já usou, já conhece alguém que usou. Como é produzida e como usar a melatonina de uma forma inteligente, né? Que não seja essa massificação de dose que a gente vê por aí. Perfeito. A melatonina é um hormônio, ela é produzida por todos nós, pela glândula pineal, e ela começa a ser produzida na ausência de luz. Tá? Então, o sol se põe, isso é captado ali por células específicas lá no fundo do olho e dá o gatilho para a produção de melatonina. É um caminho bem longo, inclusive até hoje ninguém sabe por quê, mas você vai lá do nervo óptico, sai, vem para um gânglio cervical, depois sobe de novo. Não sei porque é tão longo assim, ninguém conseguiu descobrir, mas... E aí você tem um estímulo, chega um determinado momento, são 5 ou 6 reações químicas, né, até você ter a melatonina. Acho que na penúltima reação você tem um estímulo noradrenérgico, aí ela é produzida. Então não é ausência de luz mais um estímulo noradrenérgico ali. Então acho que a primeira mensagem é isso. Não adianta você se entupir de triptofano, que isso não vai aumentar a produção da tua melatonina, porque depende muito desse estímulo noradrenérgico e da ausência de luz. Acho que a primeira mensagem é essa. Segundo, que ela é um agente cronobiológico. Então, ela sinaliza o nosso corpo que o período de escuro está chegando. Então, nosso corpo começa a se preparar em relação à ação de insulina, a produção ali de glicose, de metabolismo de gordura. Nosso corpo não está preparado, por exemplo, para você comer uma lasanha às 10 da noite. Não está. Fisiologicamente não tá, e quem faz isso é a melatonina. Essa lasanha vai ser direcionada para produção de gordura e... Armazenamento. Exato. Então, ela tem muitas funções. Tem função antioxidante, anti-inflamatória, antineoplásica. É um mundo... O professor Tipola, que é um professor lá do Instituto de Biologia da USP, talvez seja o cara que mais estuda melatonina no mundo, e até hoje ele está descobrindo coisa que ninguém sabe. Então todos nós produzimos. Se você é uma pessoa que respeita o ciclo claro e escuro, você produz adequadamente melatonina. Pensando em suplementação,
Não existem muitos consensos ainda em relação a isso, mas acho que tem populações que são interessantes para suplementar. Pensando em neurodegeneração, acho que idosos se beneficiariam. Idosos que tenham queixas, né, de sono, que não toleram medicamentos convencionais ou que não toleram técnicas, né, comportamentais para otimização de sono, e, enfim. Mulheres na menopausa, que a gente sabe que pela queda do estrogênio tem lá uma alteração da curva de produção de melatonina e muitas se beneficiam, né? E pessoas com transtorno do espectro autista. Então, nesses pacientes existe uma deficiência ali de produção de melatonina. Tem algumas doenças genéticas raras, bem raras, que a gente só vê em hospital universitário, que tem uma completa ausência de produção de melatonina e é muito complicado, aí você tem que fazer a suplementação. E aí, enfim, você digita lá no PubMed. Eu já vi estudo com resultado muito interessante para paciente renal crônico dialítico, tratamento adjuvante de alguns tipos de câncer, mas em dose altíssima, né? Coisa de 100 miligramas, 150 miligramas de melatonina. Então tem muita coisa ainda para a gente descobrir desse hormônio que é bastante intrigante. Pensando em sono, em regulação de ciclo circadiano, o que se recomenda são doses entre 0,2 miligramas até 3 miligramas. Consumidas ali de 2 a 3 horas antes do teu horário habitual de pegar no sono, né? Porque ela demora um pouco para fazer o pico. E porque doses acima disso você vai acabar tendo mais efeito colateral do que benefício, né? Os efeitos colaterais mais comuns são a sonolência excessiva diurna no dia seguinte, pesadelo e dor de barriga. Então é muito comum, né? As pessoas vão para os Estados Unidos, compram gummies de 10 miligramas, estão a 3. Tô sonolento, Faz sentido. Faz sentido, né? Então eu usaria, né, nessas situações, pessoas que viajam muito. Jet lag. Jet lag é importante. Então, quando a gente vai para leste, a tendência é a gente ter insônia. Porque você tá entrando num fuso que já tá 5, 6 horas na sua frente. Então a tendência é a gente ter insônia. Então, se você tomar uma melatonina na hora que você chega no local, você vai trazer a tua fase de sono para mais próxima ali da fase de sono daquela população ali, né? Então, por exemplo, São Paulo para Londres, né? Você toma uma melatonina ali uma horinha antes do avião pousar em Heathrow e você vai começar a regular. Então, ao contrário, quando você vai para Los Angeles, por exemplo, aí é mais fácil. Você fica muito sonolento. Mas o que regula mesmo o ciclo circadiano é luz. Muito mais do que melatonina, né? Então, a exposição à luz continuamente, né, acordando em horários fixos todo santo dia, é o que de fato vai regular. Abrir a cortina, olhar, né, pro sol. Agora, a melatonina, para você avançar a fase de sono, ela tem que ser consumida ali mais ou menos assim, de 2 a 3 horas antes do teu horário habitual de início de sono. Aí você vai, de um muito noturno, você vai ficar um pouquinho menos noturno. Pelo menos essa é a ideia. Agora, mas também não adianta nada você tomar e ficar acordado. Ficar frenético. Bem, assim. Agora, faz sentido essa melatonina slow release ou de rápida absorção? O que eu vejo na prática é que, assim, isso aqui é opinião nível 0, né? De opinião de especialista. Faz sentido se você quiser cortar um pouco os despertares, né? Eu vejo que em alguns pacientes funciona, em outros não. Melatonina, apesar de ser um hormônio, ela é um pouco diferente dos hormônios que a gente conhece, porque não tem esse negócio de feedback negativo, positivo. A exógena não interfere na produção endógena, é um pouco diferente de outros hormônios, né, que a gente conhece. Então, tem muita coisa ainda que a gente não sabe muito bem como é que funciona. Perfeito. Agora, falando então de uma outra substância que interfere, você acabou falando da adenosina, eu queria que você comentasse da cafeína, né? A cafeína... O café é uma coisa que permeia hoje a espécie humana e as sociedades, principalmente a gente está aqui no Brasil. E eu particularmente adoro o café, mas hoje eu uso com um pouco mais de responsabilidade, né, talvez. E
Comenta pra gente, cara, como é que é a meia-vida da cafeína, como é que ela atua né, no sistema de vigília e sono, e algumas dicas de como evitar e usar a cafeína para melhorar o sono. Sim. Cafeína, né, é a substância com potencial de abuso de dependência mais utilizada no mundo, né, e há milhares de anos. É uma bebida milenar, né. A cafeína não se sabe ao certo a meia-vida dela. Tem muitos estudos de farmacocinética, tem muita variabilidade, assim. Uns falam 6 horas, outros 10, outros 12. Enfim. Uma cápsula de café, dessas de máquina, tem mais ou menos de 20 a 30 miligramas de cafeína. A grande maioria dos nutricionistas vão falar o seguinte, olha, 100 miligramas de cafeína por dia já é uma dose altinha. 400, uma dose altíssima. 1 grama, uma dose pode ser tóxica, tá? Do ponto de vista cardiovascular. Então, o que a gente recomenda, assim, seguindo um bom senso, é não passar muito dessas 100 miligramas de cafeína por dia. Isso dá algo em torno de 3 a 4 cápsulas de café. Ou um termogênico, né? Esses termogênicos, em geral, tem 100 miligramas. 200. Às vezes 200, exatamente. E eu tenho muito... E a gente que trabalha com consultório com paciente, a gente sempre tem que perguntar quais são, não só de cafeína, mas todos os possíveis estimulantes, porque o energético que o cara toma de manhã tem cafeína, tem taurina também, o chamate tem cafeína, o pré-treino que ele toma tem cafeína, e se você juntar com o café que ele toma, com certeza passa de 100 miligramas, né? E a cafeína, ela inibe, ela antagoniza ali o receptor de adenosina. Então, ela não deixa a adenosina se ligar e dar esse start de sono não REM. Essa pressão do sono. E tem um outro problema da cafeína também, pensando em ciclo sono-vigília, que é uma substância extremamente dopaminérgica e noradrenérgica, que são neurotransmissores excitatórios, né? Então ela pode afetar o sono dessas duas formas, né? Inibindo a ação da adenosina e aumentando ali a atividade de vias dopaminérgicas e noradrenérgicas, né? E aí você vai ter um desequilíbrio, né? Porque para uma pessoa dormir, os sistemas de vigília eles precisam estar hipoativos e os sistemas de sono precisam estar mais ativos, e a cafeína acaba desequilibrando um pouco isso também. E eu sempre recomendo, olha, toma café, tem vários outros benefícios, mas tenta não passar muito ali das 3, 4 da tarde. Mas isso depende muito da pessoa. Como ele metaboliza, Caio, minha né? tia-avó toma Nespresso depois da janta e dorme. Parabéns pra sua tia-avó. A sensibilidade dela é diferente da sua, né? E a cafeína é uma substância que, se consumida, né, regularmente, ela tem uma tolerância, a pessoa tem abstinência de cafeína. O principal... Cefaleia, né? O principal sintoma de abstinência de cafeína é cefaleia. Assim, disparado. A pessoa pode ter dor de barriga, diarreia, pode ficar irritada, ansiosa. Então, para quem toma muito café, eu sempre recomendo umas pausas periódicas, assim, sabe? É igual o álcool, sabe? Fica uma semana, 2 semanas sem, depois você volta, dá uma pausinha aí no seu sistema. Não toda hora ficar naquele estimulando sem parar, né? E a gente nem percebe, né? Porque é tão sutil assim, é tão... e o café coado tem muito mais cafeína, assim, do que um expressozinho, né? A extração da cafeína depende muito do tempo de contato com a água, é isso? E não tanto de ser forte ou não. Porque, por exemplo, o expresso é mais forte, mas é rápido, eu né? não me lembro exatamente se é do tempo da água, mas faz sentido. Faz um pouco de sentido. E talvez da sim. moagem, né? Do quão moído tá. Você tem... você vai fazer um café coado, por exemplo. A impressão que eu tenho, tá? Isso não é uma informação técnica, mas você pega uma torra mais clarinha, uma torra mais média, você vê que é um café um pouco mais fraco. Você pega uma torra escura, que é aqueles cafés que a gente tomava no internato... Ou no cursinho, né? O café petróleo. Aquele lá café forte é bom, né? A gente aprendeu que assim. É incrível, né? O resultado dele. Inclusive gastrointestinal, né?
Não, perfeito. Então, cafeína, usar com responsabilidade. Você sabe que na reprodução, a gente fala, e principalmente na gravidez, para evitar risco de aborto aumentado, é algo em torno de 200, 250 miligramas. Uma dose até mais alta, né? E acima disso começa a ter associação com o abortamento. Tá. Né? Então a gente... porque pode... Talvez por conta de vasoconstrição. Provável, né? Mecanismos vasculares ali. Eu queria que você comentasse, cara, sobre os cochilos, né? Você sabe que o Conrado, assim, a gente tava falando dele, né? O Conrado é um cara que ele é bem elétrico. Ele não cochila, o Conrado. Eu acho que ele não cochila. Ele cochila. Só que ele cochila, principalmente, não sei se no dia, né? Mas durante o final de semana ele tem o cochilinho dele que é religioso. E ele acorda outra pessoa, né? E eu já ouvi mesmo relatos, eu não sou muito do cochilo, mas eu acho que se o cochilo for bem feito, e o timing for bom, e o tempo de cochilo for bom, você tem uma performance melhor. Sim. Conta pra gente como é que é isso. Isso é verdade, assim. Primeiro porque, geralmente, quando a gente... Depois do almoço, que seria o horário ideal da siesta, né? O horário culturalmente estabelecido aí pra siesta, tem um sentido isso, tá? Porque a hiperglicemia, ela inibe as vias orexinérgicas, né? De orexina e hipocretina, que são neurotransmissores excitatórios, que são responsáveis pela estabilização da vigília. Então, depois do almoço faz muito sentido você sentir sono. E a gente sente mesmo por esta razão, tá? Então seria um horário adequado para um cochilinho estratégico. Mas esse cochilo, ele não pode passar de 20, 30 minutos, teoricamente, porque aí você já entra no sono de ondas lentas. 20, 30 minutos. No máximo, assim. E aí fica muito difícil de acordar. Sim, aí você acorda pior. Você acorda mais cansado. Grog. Porque você tá no sono de ondas lentas. E o sono de ondas lentas não é pra ser interrompido, coitado. Deixa ele trabalhar, porque ele é um cara legal pra você, entendeu? Mas desde que isso aconteça à noite, é mais adequado. Porque você vai ter proporção melhor ali. Mas sim, tem muito estudo aí falando do benefício da siesta. E eu acho, Renato, assim, que tem outras coisas envolvidas na pessoa ou na população que pratica a siesta. Pega as Blue Zones, por exemplo, né? Principalmente ali a da Itália, eu esqueci o nome. Sardenha, acho, né? Sardenha, que tem a cidadezinha ali da Sardenha, esqueci o nome. Cara, aquela galera ali olha a vida do pessoal, né? Então, não é a siesta apenas. Acho que é todo um contexto. Não precisa ir pra Sardenha, pra Espanha. É uma vida um pouco mais tranquila, sabe? E não é à toa que grandes empresas do Brasil e grandes multinacionais têm ali nos seus prédios as áreas de descompressão. Que depois do almoço a galera vai lá e tira ali uns 20, 30 minutinhos de cochilo pra tá novo ali pro segundo turno, né? Então, sim, melhora a cognição, você fica mais descansado, dá aquele reset no dia, né? No meio do dia. Sim. E eu sou completamente a favor, assim, acho que se você tiver disponibilidade e reservar uns 20 minutinhos ali, 30 minutinhos e às vezes é só aquela... Sim, começa a dar um tranquinho ali e já renova bem. Agora, o paciente, eu imagino que a gente tem, acho que um paciente em comum que ele tem insônia. Depois eu queria que você definisse o que é insônia, os distúrbios, né? Essa nomenclatura toda. E no momento que você tem um distúrbio de sono e que a pessoa tem dificuldade de dormir, aquela coisa inicial, talvez seja proscrito você, né, assim, ficar fazendo cochilos durante o dia, né? Você tem que, na verdade, limitar o cochilo para aumentar a pressão do sono. É isso? A terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é o tratamento de escolha para insônia crônica, um dos requisitos, a premissa básica ali é de fato você usar a pressão de sono a seu favor. Então, num contexto de tratamento, o ideal é não cochilar. Depois você vai flexibilizando e tal. Agora, claro, cada caso é um caso. A gente não pode ser tão Caxias assim também. A gente tem que adaptar. Quando você está fazendo pesquisa, você tem que ser Caxias. Você tem que ter um ambiente controlado e tem que todo mundo fazer tudo direitinho e tal. Mas acho que no ambiente de prática clínica, você está aberto, você deve conversar com o paciente sobre as limitações do tratamento, as particularidades do dia a dia da pessoa.
Não é assim, você não pode cochilar em hipótese alguma, sabe? Depende, né? O problema é a pessoa que dorme muito, né? Que ali 2, 3 horas, porque você já tá roubando a pressão de sono necessária para você dormir bem na noite. E se essa siesta, entre aspas, for feita ali próximo das 6 da noite, aí ferrou, né? Sim. Não tem... Você fica completamente desregulado. Então, o ideal do cochilo é sempre ser atrelado ali ao comecinho da tarde. É porque a tua curto. pressão... Você tem mais sono por conta da menor atividade orexinérgica, né? Por conta efeito da alimentação, exato, né? Não é só um cochilo em jejum, né? E de preferência 20 a 30 minutos. Né? E muitas vezes, até colocar um despertador ou nem precisa, né? Às vezes você acorda... Mas eu acho que a responsabilidade, às vezes, de não dormir muito envolve colocar um despertador sim, né? Claro, tem um controlador externo, né? E aí você tem outros contextos, né? Por exemplo, o pessoal da aviação que trouxe pra gente a popularização aí do power nap, né? Daquela... Você dá aquele... o pessoal que trabalha em turno noturno. E muitas vezes a gente recomenda essa soneca, assim, um pouquinho mais longa antes do turno de trabalho, né? Pode ajudar, mas... neste contexto de gente que trabalha nessas situações, né? São situações mais específicas, né? Agora, como é que seria então, quais são os pilares para um bom sono, cara? Assim, o que a gente precisa para dormir bem, se você pudesse desenhar, assim, olha, se precisar de um quarto escuro, frio, etc., conta pra gente. Isso tudo que você falou vale muito, né? O ambiente de sono, muitas vezes a gente não valoriza muito isso na clínica. A gente não pergunta como é que é o quarto da pessoa, tá? Então, controle de ruído, controle de luz e controle de temperatura. Isso é o ideal, tá? Temperatura entre 22 e 24 graus, tá? Temperatura externa. Claro que tem pessoas que são mais sensíveis ao frio, outras não. E muitas vezes a gente atende casais, porque um gosta do ar-condicionado e o outro não. Mas isso é outro assunto para outro podcast. Mas geralmente fica ali 22, 23 graus. É uma temperatura bacana para dormir. O controle de ruído, ele, assim, o ruído branco, né? Ou aqueles sons de ASMR... Isso tudo pode ajudar, tá? Porque aí são frequências um pouco mais organizadas. É como se eles estivessem preparando ali o teu sono de ondas lentas que ainda vai acontecer. E é repetitivo, né? Isso. Né? Que é o que acontece no sono de ondas lentas. Então, então o ruído branco é bem legal. Luzes indiretas, né? Luz vermelha ou luz amarela antes de dormir ajuda bastante também. Ou seja, diminuir o calor da luz, né? Do seu ambiente, às vezes da sala de jantar. Luz branca, por exemplo, além de ser inimiga dos arquitetos, é inimiga do sono. Nossa. Luz branca só em UTI, né? Nem UTI até eles estão mudando muito isso, né? Porque... você desregula o ciclo circadiano de todo mundo que está no hospital, né? Os hospitais modernos aí que têm visado nesse controle circadiano de pacientes críticos, você já não vê luz branca em UTI. Então, o colchão, né, tem que ser algo confortável. E aí, claro, você vai perguntar para os ortopedistas... Cara, é legal isso, é legal aquilo. Mas eu acho que o mais importante é ser confortável para pessoas. Tem gente que gosta de colchão mais duro, colchão mais mole. Isso é muito particular. Não existe assim, um colchão ideal. Não, tem que ser confortável para você. Você vai ver muito vendedor de colchão falando do magnético, né? Tem um certo fundamento ali, né? Mas não é... algo cientificamente ainda muito bem estudado. Eu acho que até interessante, é um campo interessante. Por exemplo, o peso do cobertor é algo que funciona. Esses cobertores mais pesadinhos dão um conforto para você dormir. Principalmente quem é mais hiperativo. Né? Tem até umas intervenções aí para tratamento de TDAH, usar cobertor mais pesado. Para você se mexer menos. Tá.
Enfim, mas é um campo ainda que merece muita atenção, né? O travesseiro, né? Ser confortável, higienizar esse colchão e essa roupa de cama periodicamente, né? Até para controle de poeira, de alérgenos, ácaros, etc. Rodar o colchão para não rodar afundar, o colchão, né? para não ficar muito desigual, né? Tudo isso pode ser feito. Se bem que os mais modernos hoje em dia não precisa mais, né? Porque eles têm um sistema lá de, sei lá, de mola, enfim. E cores mais neutras no quarto. Essa coisa do uso da tecnologia no quarto. Eu tava até lendo um artigo de revisão ontem que eu falei, putz, eu vou um pouco mais diferente pro podcast do Renato. Porque até 2010, né? Que foi aquele boom da luz azul, e não pode luz azul, e não pode celular no quarto, e não pode computador no quarto, e não pode televisão no quarto. Na verdade, se você pegar... Eu vou até te mandar esse estudo. A diferença, o impacto ali no início, para latência de início de sono, é muito pouco. Não chega a 10 minutos. Tá. Então, o buraco é mais embaixo. Às vezes é o próprio distúrbio de sono que tá levando a pessoa a usar a tecnologia no período noturno. Então, a gente não tá tratando a causa, né? Exato. Fazendo isso. Então, mas claro, o celular, o tablet, o computador pode ser ali uma coisa muito ansiogênica e às vezes só a presença dele pode deixar mais ligadão. E às vezes até, assim, tem gente, muito adolescente que acorda à noite e dá uma checadinha no Instagram. Então, isso sim é prejudicial. A fragmentação do sono pela tecnologia, mas não necessariamente o uso dela antes de dormir. Tá. Agora, ela como um agente fragmentador, aí sim, isso tem muito sentido. Agora, você sabe, cara, que assim, eu adoro essa questão de tentar mudar o ambiente para melhorar essa performance, né? Sim. E na questão do sono, a gente agora tá usando um colchão, esses resfriados. Sim. Né? Que você controla a temperatura. E aí, falando de casal, né? Você consegue controlar o seu lado e o outro lado. Então, isso deu uma certa flexibilidade pra gente também não ficar muito na briga do ar-condicionado, né? E mudou muito, assim. Eu tô usando isso já tem, acho que uns 6 meses, 7, 8 meses. E mudou mesmo o meu padrão de sono. Assim, mas ajuda. Porque você deita num colchão mais geladinho. Sim. Você não acorda com aquelas costas quentes, né? Principalmente agora que tá calor. Sim. E eles até conseguem, de uma certa forma, quantificar o seu sono, que é um tema que eu queria ouvir sua opinião. Né? Hoje a gente tem anel, a gente tem pulseira, tem Apple Watch, tem de tudo. Tem a polissonografia, tem esses colchões que medem. Como você vê isso? Você acha que vale a pena? O quão acurado é isso, frente ao Gold Standard? E como que quem gosta disso poderia usar de uma forma inteligente? Perfeito. Olha, eu sou um entusiasta, um adepto às tecnologias. Eu acho tudo isso muito maravilhoso. Assim, a tecnologia ela veio para ficar. Não tem como você... não usa. Não dá pra negar, né? O cara pagou 7 pau no negócio. Você vai falar pro cara não usar, né? Não é você. Não seja arrogante nesse nível, né? Então eu acho que assim, a gente vai chegar lá em relação à comparação com polissonografia de Gold Standard, né? Eu acho que a gente chega em breve num momento em que daqui a pouco esses gadgets vão medir sono de uma forma tão acurada quanto a polissonografia que tem eletroencefalograma. Porque, assim, até hoje, neste dia desta gravação, o que de fato diferencia sono REM de sono não REM e todas as subdivisões é eletroencefalograma junto com eletromiograma e ponto final, tá? Todo o resto ainda é uma estimativa que normalmente eles usam acelerômetro, frequencímetro e oxímetro. Temperatura, às vezes. Temperatura, daí tem um algoritmo scores, maluco lá e às vezes dá muito próximo mesmo. Você comparar ali, né? Mas não, do ponto de vista estatístico ali, parece que ainda falta um pouquinho, tá? Eu acho que são ferramentas muito interessantes para a pessoa organizar a rotina. Então, você tem um diário de sono ali. São instrumentos muito sensíveis.
E instrumentos muito sensíveis, você precisa usar todo dia. Porque você vai trabalhar com uma curva de tendência. Perfeito. Né? Então você tem que usar todo dia. Não, você não vai usar o Oura Ring uma vez por mês. Não, perfeito. Não tem. E você sabe que assim, eu uso o Oura desde 2019 e o que eu sinto que pelo menos pra mim fez sentido é a consciência da hora que eu vou deitar e que eu achava que eu deitava e o tempo que eu achava que eu dormia e o que eu realmente durmo. Então no final do ano ele te dá um recap do ano. Ó, esse ano você dormiu 6 horas e 30 minutos. Ó, eu achei que tinha dormido 7 horas e meia. A percepção de sono, muitas vezes, ela não condiz com as medidas objetivas. Seja de polissonografia ou de instrumentos já padronizados, seja de gadgets, de outros instrumentos. Então, e às vezes a gente vê muito isso no consultório. O paciente chega, eu não durmo nada. Aquele paciente mais, né? Como que você não dorme nada? Não, eu não durmo nada. Né? Como é que você tá aqui? Né? Então a percepção de sono muitas vezes está alterada em pessoas com distúrbios de sono e distúrbios psiquiátricos, neuropsiquiátricos, né? Então esses apps, esses gadgets, eu uso o Garmin, por exemplo, né? O Garmin, ele hoje, por exemplo, se eu olhar aqui, ele vai falar que eu tô estressado, eu não tô estressado. E que eu dormi, que eu não tirei nenhuma soneca. Cadê meu sono? Então, duração, 6 horas e 46 minutos, quality fair, aí eu ganhei uma pontuação de 75. Então segundo ele, eu não tô tão legal, mas eu tô me sentindo bem, entendeu? Então, eu acho que depende muito. E assim, isso aqui pode ter um efeito nocebo, tá? Não no sentido de uma intervenção, mas você acorda, e se a primeira coisa que você vê é olhar o teu relógio e tem um dado negativo ali, e tem estudo sobre isso, tá? Vai estragar teu dia. Teu bem-estar geral, tua percepção sobre as coisas. Porque foi 2019? Acho que foi 2019, teve um artigo publicado ali pelo periódico da Academia Americana de Medicina do Sono, com o título assim, Ortossonia, a obsessão pelo sono perfeito. Tá? Então, que é basicamente o seguinte, aquilo ali vira se eu não tiver 25% de sono REM, eu vou morrer. Passa a ser um problema na sua vida. Vira um problema. Então, quando a tecnologia te leva para um lado de busca a qualquer custo de uma perfeição que não vai existir, aí aparece no meu consultório, né? E é interessante, cara, que assim, até o report do Oura, hoje em dia, ele é muito mais kind, muito mais soft, né? Justo por conta disso, provavelmente. Ele fala assim, olha, em vez de ele falar, olha, você tá dormindo pouco? Tá ruim? Vamos melhorar? Ele fala assim, aí ele usa uma figura de linguagem, você está indo bem, você já está melhor de que não sei quantos %. Então ele te levanta a bola, mesmo que uma coisa tá indo... E eu realmente acho que tem pacientes que não vale a pena usar. Não vale. Pacientes que sofrem com isso. Sofrem, né? Então você tem que... Eu particularmente gosto de ser analítico, mas também, né, assim, você vai usar durante um avião que você vai saber que o sono provavelmente vai estar ruim. A gente, como profissional de saúde, eu acho importante a gente testar essas tecnologias até para conhecer e entender esse mundo do paciente que ele tá falando pra gente. Mas colocar isso como uma pedra fundamental na vida da pessoa, não sei se é o caminho. Né? Mas são ferramentas que ajudam na organização de atividades de vida diárias. Eu acho que pode ser uma porta de diálogo com o teu médico. Eu peço para os pacientes, me mostra o teu Apple Watch, me mostra o teu Garmin, me mostra o teu Oura, me mostra... Hoje em dia, cada semana sai um, né? O que você tá usando aí? Vamos ver. Porque às vezes você pode ter... É uma anamnese, exato, né? Quase. Você pode ter dados valiosos ali, que muitas vezes o cara não vai te falar espontaneamente. Exato. Né? É muito legal isso. E eu acho que pro dia a dia, né? Esse feedback rápido que ele te dá, ontem eu comi uma pasta antes de dormir, tomei uma taça de vinho, meu sono realmente foi pior e eu acordei mal. Poxa, talvez eu vá mudar um pouco esse comportamento no dia seguinte, né? Então esses insights são legais, né? Eu queria começar agora a falar um pouquinho dos problemas de sono, cara, né? Que você veio, você é um psiquiatra, especialista, né? Especializou nisso e viu e vê muitos problemas, né? Que eu não vejo. E que muita gente que tá ouvindo aqui, assim, talvez nem saiba que exista, né? Então,
explica pra gente quais são, assim, talvez de uma forma geral, os problemas de sono, o que é a narcolepsia e quando procurar um especialista. Quem tá ouvindo aqui, quando você deveria buscar ajuda profissional. Perfeito. Pasmem vocês, a gente tem mais ou menos 50, de 50 a 80, agora eu sempre confundo esses números, distúrbios de sono catalogados na classificação internacional de distúrbios de sono. E eles são subdivididos em grandes grupos. A gente tem as insônias, as hipersonias, os distúrbios de movimento relacionados ao sono, os distúrbios respiratórios relacionados ao sono, os transtornos de ritmo circadiano, a síndrome do sono insuficiente, os transtornos de sono induzidos por substâncias ou causas orgânicas. Acho que eu não esqueci de nenhum, né? São esses grandes grupos, né? Os mais... E quando a gente está falando de distúrbio, né, ou transtorno, que na literatura a gente vai achar como disorder, né? A gente está falando numa condição clínica de saúde que traz prejuízos em várias esferas da vida desse indivíduo. Pode ser um prejuízo pessoal, social, financeiro, fisiológico, cognitivo, metabólico. Então, essa é a definição de distúrbio, de transtorno. Os mais comuns são a insônia, a apneia obstrutiva do sono e a síndrome do sono insuficiente, que nada mais é do que você dormir menos do que você precisa. Existe um nome para isso? Síndrome do sono insuficiente. Talvez seja uma das muito comuns, né, que a gente vê que nos cansado. Grandes centros urbanos é a principal queixa, né? De consultório é dor, insônia, que a hora que você vai ver é síndrome do sono insuficiente, não insônia, né? E a outra eu não me lembro, a queixa mais comum, mas é dor e enfim. Então, assim, as doenças do sono, elas foram compreendidas, assim, como entidades isoladas há pouquíssimo tempo, né? Eu tô te falando aí de uma ciência que tem 100 anos ou menos, talvez, né? E o sono REM foi descoberto na década de 50. Exato, quando você falou isso, foi uau. Então, assim, é uma coisa extremamente nova, é uma ciência extremamente nova. As publicações científicas têm crescido em exponencial, né? Tem pouquíssimo profissional da área. Você disse, né? Os otorrinos trouxeram a medicina do sono para o Brasil junto com os pneumologistas, né? Você teve aula com um deles, provavelmente, o Geraldo Lorenzi. Professor Lorenzi. Que foi meu grande mestre aí na residência também. Ele foi um dos caras que trouxe. O cara é pneumologista. Né? Por quê? Porque na época era um fellow. Porque a gente só entendia a apneia. Extremo. Porque era a coisa mais estudada ali. Era o que era mais estudado. Você tinha insônia, mas a insônia ela não era enxergada como algo que tinha uma história natural particular. Ela era sempre enxergada como uma coisa secundária. É secundária a depressão, secundária a ansiedade, secundária a uma condição clínica de saúde. E a apneia era um negócio que já estava sendo mais bem estudado ali na década de 70, né? Esses caras trouxeram a medicina do sono para o Brasil, o Lorenzi, os otorrinos, enfim. E o médico que queria ir para essa área só estudava distúrbio respiratório do sono. Perfeito. Não estudava as outras coisas. Daí veio essa ideia, né, do especialista ser o E aí a coisa foi incrementando e tal, e eu acho que faz uns 12 anos que tem residência mesmo, e que as pós-graduações lato sensu aí englobou todo o resto, né, dos distúrbios de sono, né? Então a gente tem síndrome de pernas inquietas, a gente tem bruxismo, a gente tem transtorno comportamental do sono REM, a gente tem as parassonias, que é um outro grande grupo. O sonambulismo entra aí? O sonambulismo é uma parassonia, né, do sono não REM. Parassonia é qualquer comportamento anormal e indesejado que ocorre durante o sono. Então o sonambulismo é um deles, né? Você acorda ali do sono de ondas lentas, mas é um despertar incompleto do sono de ondas lentas. Você está de olho aberto,
é o que a gente chama de olho de boneca. Não sei se você já viu um sonâmbulo na tua frente. Nunca vi. Graças Mas a Deus. é um olho de boneca, né? Ele não tá... Sim, não tá conectado. E a pessoa tem o comportamento de deambulação. Para ser sonambulismo é isso, né? Você tem que andar, acontece na primeira metade da noite, episódio único. E não fala, a pessoa não fala. É só... Pode falar, não é muito comum, mas pode. Mas assim, não se lembra de absolutamente nada. Não lembro. Né? E é muito desagradável, pode ser arriscado. É muito comum em criança e adolescente. 30% das crianças e adolescentes têm. 30%? É bem comum. E na idade adulta, o sonambulismo está mais relacionado à privação de sono, ao uso de remédio para dormir, a uma apneia, às vezes, que não está sendo muito bem tratada e aquilo fragmenta, né, o sono de ondas lentas e a pessoa tem sonambulismo. Às vezes, problemas respiratórios, de via aérea um pouco mais alta. Alguns casos interessantes publicados aí, pessoa que tem uma obstrução nasal e tem sonambulismo. Então, assim, as doenças do sono em relação a tratamento, não é uma coisa da medicina que é tipo a oncologia, sabe? Que a cada semana sai um protocolo, uma medicação. Protocolo diferente. É um ritmo mais lento, até porque está muito conectado com outras áreas da medicina, né? Tem coisas que são muito específicas, por exemplo, a narcolepsia, que você perguntou, é uma hipersonia de origem central, provavelmente de uma causa autoimune, que você tem ali a destruição de neurônios que produzem orexina, que é um neurotransmissor que estabiliza a vigília, né? Então, e a narcolepsia ela foi descrita fisiopatologicamente na década de 80. Nossa, super recente. Então, em cachorrinhos, lá por pesquisadores de Stanford. Então, e assim, é uma doença rara, tá? E muito subdiagnosticada, assim. E né? como é que é, assim, a apresentação clínica desse paciente? A gente tem narcolepsia tipo 1 e tipo 2, né? A do tipo 1, que é a forma mais grave, você tem uma manifestação clínica ali, tem 2 picos de manifestação clínica, ou na infância ou ali no começo da idade adulta, tá? Geralmente na infância você tem ataques de sono ao longo do dia. Então são intrusões de sono REM durante a vigília, tá? A pessoa literalmente perde o tônus muscular. Às vezes tem uns pródromos, assim. A pessoa fica meio esquisita, cai um pouco a base da língua, assim, e pum, cai. Aí dura coisa de segundos, minutos ali e volta. Tá? Então, e tem uma deficiência brutal ali, a pessoa não tem orexina, não tem hipocretina. Né? Tanto é que você colhe a hipocretina no líquor, tá menos de 100 a dosagem ali, tá? Então você tem um diagnóstico também bioquímico, né? Você tem um diagnóstico bioquímico, você tem um diagnóstico polissonográfico. Tá. Então você faz a polissonografia de noite inteira, o paciente continua no laboratório para fazer um outro exame que é o que a gente chama de teste de latências múltiplas de sono. Você programa 5 cochilos de 20 minutos cada um, intervalados ali entre um e outro cerca de 2 horas. E aí, se a pessoa tem sono REM durante esses cochilos, a gente faz uma conta lá e faz o diagnóstico, né? E aí a hipocretina a gente acaba pedindo em casos que a gente tá mais em dúvida e tal, mas né, teoricamente a polissonografia seguida do teste de latências múltiplas a gente já consegue fazer o diagnóstico e seguido da manifestação clínica, né, claro. Mas é uma doença devastadora, porque essas pessoas têm mais obesidade, elas têm mais diabetes, têm mais pressão alta, têm mais depressão. E o tratamento, ele ainda é um pouco complicado. A gente tem medicamentos estimulantes, né? O mais usado é a modafinila. Que dose que vocês usam normalmente? Começa com 100, pode chegar até 400 miligramas ao dia. Tá? Funciona? Funciona, mas tem muito efeito colateral em muitas pessoas, né? Principalmente irritabilidade, alterações de humor, ansiedade, né? Às vezes comportamentos compulsivos e tal. Mas a gente tem ainda não disponível no Brasil o oxibato de sódio, que é um medicamento, a administração é um pouco complexa, assim, você tem que tomar 2 horas antes de dormir, depois você acorda e toma outra dose,
ele é um agente ali que estabiliza um pouco a arquitetura do sono e não contribui aí para essa diminuição de sonolência excessiva diurna também. Os próprios psicoestimulantes que a gente usa, às vezes, para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a gente pode utilizar na narcolepsia. Então, a lisdexanfetamina, o metilfenidato, né? Como atitudes ali de heróicas ou de segunda linha. Né? Bupropiona também, segunda, terceira linha. E para o tratamento dessa cataplexia, né? Que é essa... cara despenca. Que é perigoso, né? É, muito perigoso. A gente usa muito a venlafaxina, a amitriptilina, a duloxetina, né, em dose baixa ali ao longo do dia, né? E agora, a gente evoluiu muito, porque assim, a própria sociedade não reconhece ainda muito a narcolepsia como uma doença. Pacientes narcolépticos passam anos sendo tratados como preguiçosos. Preguiçosos, imagino. Tem um estigma fortíssimo, né? Como vagabundos, né? Folgados. O cara é um bom ator, né? O cara é coisa pesada. Eu não tô falando de um problema do Brasil. Isso é um problema do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? E a indústria farmacêutica tem... Recentemente foi lançado um novo tratamento, que é o Pitolisant, que aí ele atua mais em via estaminérgica. Ele é um agonista estaminérgico, né? Porque a estamina é um neurotransmissor excitatório, né? Então, o Pitolisant, ele contribui para isso. Mas é caro, não está disponível no Brasil, tem uma série de efeitos colaterais também. Então, é uma caminhada, a hipersonia é uma coisa... E aí você tem um limbo, que é a narcolepsia do tipo 2 e a hipersonia idiopática. Que você fica naquele limbo, porque a manifestação clínica não é tão clara quanto a narcolepsia do tipo 1. Aí é a coisa mais difícil. Aí é mais tempo para ser diagnosticado, tem muita comorbidade com TDAH, com autismo, com depressão. Mas você começa tratando outras... Demora 10, 15 anos para você fechar um diagnóstico desse, né? Quem acaba fechando somos nós que somos especialistas, mas até chegar em você, o cara já passou em 16 pessoas, entendeu? Então é complicado. Agora, Caio, vamos pensar assim, o mais comum, que é a insônia. Como é que vocês classificam a insônia? Insônia inicial, terminal, como é que é isso? E como que você aborda hoje o paciente que chega no seu consultório com uma dificuldade de dormir? A insônia é uma doença, já tem uma história natural, já é aceita como um transtorno neuropsiquiátrico, né? Ela tem ali as suas páginas na CID, no DSM. Então, ela um diagnóstico clínico, então é uma dificuldade para começar a dormir ou para manter o sono, ou acorda antes do horário. Ou às vezes essas três coisas juntas, né? Quando o paciente está mais crônico. Mas as consequências diurnas. Então, fadiga, cansaço, alteração de cognição, maior propensão a erro e acidente, hiperatividade, alterações de humor, de apetite. E você tem a parte cognitiva. A pessoa começa a criar um medo de dormir, uma resistência ao sono, uma preocupação excessiva em relação ao próprio sono. Então, se isso acontece por pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses, você tem um diagnóstico de insônia crônica, tá? Então isso é insônia. E a insônia pode ser comórbida ou não a transtornos neuropsiquiátricos ou condições clínicas de saúde em geral. Mais da metade dos pacientes com insônia crônica tem alguma outra coisa, tá? Então, tem depressão, tem ansiedade, tem hipertensão, tem diabetes, tem obesidade, tá na menopausa, enfim... Sempre a insônia tem algum comemorativo ali. Difícil se achar um paciente só com insônia hoje em dia. Difícil. Tem, mas é difícil. Raro. Geralmente, no mínimo, tem uma ansiedade associada, né? No ambiente de pesquisa é um pouco mais fácil de mensurar isso, né? Porque se o cara não pontua ali na escala, ele é considerado como um paciente que só tem insônia e não tem as outras coisas. Mas no consultório é um pouco esquisito isso. Mas enfim. Então a insônia, o que causa a insônia? O que é aceito hoje em dia, já há muito tempo, é aquele modelinho dos 3 P's ali do Spielman, que é
é uma abordagem comportamental. Então, assim, a gente tem uma predisposição genética, então a gente sabe que existem grupos de genes que conferem uma resistência maior ao sono em algumas pessoas, mas isso não é tão fundamental. A gente tem os gatilhos que podem desencadear uma insônia aguda, um prejuízo financeiro, uma crise conjugal, uma mudança de cidade, de país, um evento traumático, um falecimento, um luto, etc. E se vai ficar crônico ou não, aí é uma sequência, uns fatores que perpetuam a insônia, que são os maus hábitos de sono e o fato da pessoa com insônia ficar muito tempo na cama sem dormir. Então ela fica tentando dormir. Todo mundo que tenta dormir não consegue. Será que eu vou dormir? Eu preciso ir pra cama. Se eu não for pra cama, eu não vou dormir. E aí vira uma bola de neve. E a parte cognitiva. Então, é quando a pessoa não tem uma boa relação mais com o sono dela. Ela desaprende a dormir. Ela vai criando falsas crenças em relação ao próprio sono. Se eu não dormir, eu vou morrer. Se eu não dormir 8 horas, amanhã eu vou ser demitido. Se eu não ir pra cama às 10 da noite, amanhã minha mãe vai ficar brava comigo. E o sono vira um estresse. Tá? Isso é insônia crônica. E o tratamento de escolha desde a década de 80 é um tratamento comportamental, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que pode estar ou não associado a tratamento medicamentoso. Tá? O tratamento medicamentoso, segundo os principais guidelines até hoje, são as drogas Z. Então, Zolpidem, Exopiclona, Isopiclona, sempre no curto prazo, de 30 a 60 dias no máximo, porque passou disso, tem um potencial de abuso de dependência muito grande e efeitos cognitivos deletérios, que não são irreversíveis, mas existem, e sempre associado a tratamento comportamental, porque remédio não ensina comportamento e não promove melhora sustentada dos sintomas no longo prazo. O que promove isso é terapia cognitivo-comportamental. E tem outras modalidades terapêuticas que já são consideradas ali de primeira linha, que é, por exemplo, terapia de aceitação e compromisso, que é um braço ali da terapia cognitivo-comportamental para insônia, uma evolução, né, vamos dizer assim, da TCC. E aí a gente entra numa seara de muita coisa off-label. Então você tem antidepressivos sedativos. Tipo a trazodona? A trazodona, que é tirando o benzodiazepínico e droga Z, é o remédio mais prescrito no mundo hoje em dia para tratamento de insônia. E você vê um efeito negativo como vê com o Zolpidem, por exemplo? Não. Não, né? Trazodona é um antidepressivo sedativo, uma droga multifuncional. Então, o que isso significa? Até 50 a 100 miligramas, o que prevalece ali é um efeito antihistamínico, que é o que vai causar o sono. Acima disso, já começa a recrutar, né, receptor serotoninérgico, via serotoninérgica, e ela se torna mais antidepressiva ou mais ansiolítica, né? Mas, por exemplo, para tratar uma depressão unipolar com trazodona, você precisa de 400 miligramas, 450 miligramas, né? E foi assim que nasceu, talvez, essa ideia de usar como um medicamento para sono. Né? Viram que tinha muito sono. Então, a trazodona, se eu não me engano, ela é de 2009. As formulações iniciais você dava 3 vezes ao dia. E aí eles perceberam que os pacientes ficavam com sono. Aí foram, isso aqui pode servir para insônia. E fizeram uma formulação de liberação. Ela tem uma meia-vida ali de 6, 7 horas. Tem as liberações de formulação prolongada, né? Que aí são mais utilizadas pensando em depressão mesmo. Mas é assim, não tende a fragmentar o sono de ondas lentas, não prejudica ali o sono REM, então é um medicamento muito interessante, assim, farmacocineticamente falando e farmacodinamicamente falando, é bem bacana. Às vezes tem paciente que não tolera, porque às vezes pode dar dor de cabeça, priapismo, que é relativamente comum. É uma situação complicada, o cara tem que ir no pronto-socorro drenar corpo cavernoso, não é agradável, né? Mas não tem potencial de abuso de dependência química, ao contrário de drogas Z e benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos foram os medicamentos mais prescritos no mundo na década de 70. De todos pega todos os medicamentos de indústria farmacêutica, os benzodiazepínicos. Mais do que antihipertensivo? Muito mais que antihipertensivo. Uau. Na década de 70 foi a golden decade ali dos benzodiazepínicos.
se dava muito para insônia, né? Eles vieram com uma grande promessa para substituir os barbitúricos da década de 30, de 20, 40, e porque muita gente morreu com barbitúrico, porque dose tóxica e dose terapêutica era muito próxima, né? Então, Marilyn Monroe morreu de barbitúrico, Jimi Hendrix morreu de barbitúrico. O Elvis, se eu não me engano, o Elvis foi de benzo, enfim. Depressão respiratória, cachaça, broncoaspiração, óbito, né? E aí, benzodiazepínico, a gente viu com o tempo que ficou muito bacana também, né? E qual que é o efeito negativo do benzodiazepínico? Vamos falar aqui em nomes, né? Quais são? Bom, alprazolam, talvez frontal. Alprazolam, clonazepam, bromazepam, comercialmente, né? Rivotril, que é o clonazepam, frontal, que é o alprazolam, Lexotan, que é o bromazepam, o Valium, que é o diazepam, né? O Roipinol, que é o flunitrazepam. Efeitos negativos, eles são muito bons no curto prazo. Se você usar racionalmente ali para tratar um transtorno de ansiedade na fase aguda, perda familiar, para cortar uma crise de pânico, paciente de manejo psiquiátrico muito grave, muito complicado, na fase aguda, são medicamentos interessantes. Tratamento de abstinência, de síndrome de abstinência alcoólica, benzodiazepínico, não tem coisa melhor, né? Agora, no longo prazo, altíssimo risco ali de um déficit cognitivo, principalmente de memória recente, uma maior lentificação psicomotora, piora de sintomas depressivos, e uma associação com o desenvolvimento de transtornos neurodegenerativos, principalmente Alzheimer. Por que associação? Porque para uma pessoa ter Alzheimer, muita coisa precisa acontecer, né? Primeiro você precisa envelhecer. Então, não é porque você tomou Rivotril a vida inteira que você vai ficar com Alzheimer. Mas existem estudos sugerindo essa associação. E a dependência química, que é uma dependência química diferente de drogas que a gente conhece, que vê na TV, crack, heroína, cocaína. É diferente porque é uma droga de prescrição. Ela é socialmente aceita. E tem muitos médicos doentes, né? Então, quando você tem muito médico doente, você também não tem uma consciência coletiva do problema. É igual quando o médico fazia propaganda de cigarro na década de 50. Ninguém... todo mundo fumava porque era legal fumar. Se o médico tá fumando, né? É a mesma coisa. Se tem médico... Se o cowboy tá fumando. Se tem médico usando Zolpidem a rodo e Rivotril a rodo, então eu vou usar também, né? Se o médico não faz atividade física, ele prescreve menos atividade física. Isso é um estudo clássico, né? Se o médico não cozinha, ele também não ensina. Dá menos valor para a alimentação. Exatamente. Então é a mesma coisa com remédios hipnóticos e tal. E a gente tá vendo uma situação muito complicada, porque tem muita gente usando. As vendas do Zolpidem, elas cresceram 560%, se eu não me engano, no intervalo de 8 anos. Impressionante. É muita coisa. Você tem ali, segundo a Associação Brasileira do Sono, você tem 73 milhões de brasileiros com insônia. E considerando que o tratamento de escolha é terapia comportamental. Então, assim, não fecha a conta, sabe? Claro, você tem pouco especialista em sono, você tem pouco psicólogo do sono, você não tem informação de psicologia do sono. Pra você ter uma ideia, quando eu tava no R4, nas minhas férias, eu fui fazer um estágio na Universidade de Michigan. Fui lá no Departamento de Medicina do Sono em Ann Arbor. E eu, como psiquiatra, eu tava empolgado com o estágio de insônia. E aí a minha chefe lá era uma neurologista, ela me deu uma folha assim, igual a essa, com a minha grade. Segunda você vai pra tal lugar, terça você vai pra tal lugar. Aí eu olhando a grade, falei, cara, cadê o ambulatório de insônia? Aí eu fui perguntar, porque só tinha narcolepsia, transtornos do movimento, parassonia. Aí tinha lá o bate-papo com o pessoal do otorrino, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu falei, professora, cadê o pessoal da insônia? Ela falou, não, os pacientes com insônia, eles são atendidos no prédio da psicologia. Eles só vão vir aqui se eles tiverem alguma comorbidade. Aquela coisa bem de serviço quaternário mesmo, tudo segmentado e tal. Então, assim,
existem locais que isso já tá muito bem. Cara, o cara tem insônia, o tratamento dele é comportamental. Mas você vê, Caio, isso eu até entrar um pouco mais, estudar um pouco mais, eu não sabia nem que existia. Mas eu não sabia. Você acha que eu sabia? Na residência de psiquiatria, o cara não tá dormindo, você vai lá e mete um hipnótico, acabou. Você não vai... Isso é um déficit de formação em várias áreas. E isso é uma questão muito mais profunda de revisão curricular, que é uma coisa que a ABS luta. O próprio GG e todo o pessoal da USP, da Unifesp, existe uma luta em relação a isso para transformar o nosso currículo, entendeu? E assim, esse problema da medicação, eu acho que existe o risco da dependência química, dos efeitos cognitivos, mas na minha opinião, o maior risco é você atrasar diagnósticos importantes. Então, eu tô com um problema para dormir, o cara vai lá e me dá um remédio para dormir sem investigar, porque às vezes esse problema para dormir pode ser apneia, pode ser bruxismo, pode ser péssimos hábitos de estilo de vida. E aí você vai lá e toma um hipnótico que vai resolver o teu problema na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana já começa a ficar esquisito, na quarta semana você volta pro médico reclamando que não tá funcionando. Entendeu? Ou você ficou dependente e não volta mais. E não volta mais, aí você consegue em tudo quanto é lugar. E é muito comum isso, né? Como é especialmente o Zolpidem, como é uma droga que as amigas falam, comecei a tomar, melhorei, então pede pro seu médico prescrever pra mim, e aí e é uma responsabilidade nossa também, né? Porque... Ele só é seguro se utilizado no curto prazo em associação com o tratamento comportamental, controlando comorbidades e em pessoas que não têm perfil mais impulsivo. Perfeito. Tirando isso, não é um remédio seguro de ser utilizado. Perfeito. Ponto final. Assim como os benzo, né? Acho que é importante deixar essa mensagem. Agora, uma barreira, sem dúvida, eu acho que é assim, para quem encaminhar, né? Sim. Onde buscar ajuda para fazer uma TCC específica para sono. Sim. Eu tenho uma paciente muito legal ela é uma psicóloga que trabalha com sono, mas eu vejo que são poucos. São pouquinhos, né? Assim, são menos de 30 psicólogos com certificação de psicologia do sono no Brasil. No Brasil? Tecnicamente, você não precisa... Claro, a TCC, eu acho que hoje, com as modalidades digitais, e aqui eu indico duas. Quais são? Uma é a Vigilantes do Sono, é uma startup que tem toda a TCC digitalizada, e a outra é a SleepUp, que também é uma startup que tem toda a TCC ali parcialmente digitalizada e com apoio de psicólogos, né, parceiros. E com a digitalização, você praticamente acaba com essa barreira de acesso. O problema é a divulgação disso e a adesão. Nem todo paciente gosta de ficar ali mexendo no celular, nem todo mundo tem familiaridade. Mas eu acho que com treinamento e você explicando muito bem, eu tenho pacientes de 20 anos usando o aplicativo e eu tenho pacientes de 76 usando o aplicativo e vão muito bem. Ótimo. Né? E quem não adere muito ao digital acaba indicando psicólogos e psicólogas, né, parceiros, né, que são poucos. São poucos. Mas eu acho que nós, como médicos, podemos orientar o básico também. Então, essa coisa de acordar todo dia no mesmo horário. Que é a regularidade, né? Inclusive final de semana. É o que a gente chama de restrição de sono, que é uma das formas de otimizar o sono, né? Então, como é que eu otimizo o meu sono? Mesmo quem não tem problema de sono. Acordar todo santo dia no mesmo horário, independentemente da quantidade de horas que você conseguiu dormir, né? Porque você vai acumular a pressão de sono necessária para dormir bem no dia seguinte, e assim sucessivamente, né? E ir pro quarto somente quando você tiver com sono. Não ficar tão noiado com esse lance de tem que estar no quarto às 10. Pensando no risco cardiovascular, a gente sabe que um adulto precisa de pelo menos 6 horas de sono. Você está teoricamente protegido. Mas mais importante do que isso, para a longevidade, o que é mais importante é a regularidade da rotina de sono. Não é tanta quantidade de sono, mas é a regularidade, né? O que faz muito sentido, porque você está respeitando os ritmos, né? A liberação hormonal, né? Exatamente. Essa limpeza que o sono tem como função neurológica. Exatamente. A limpeza, né, que é o sistema linfático, que foi descoberto em 2013, olha como é que a gente está falando de uma ciência nova. São astrócitos que estão ali
bem conectados com o sistema vascular e o sistema nervoso central, e durante o sono de ondas lentas, aquilo lá aumenta a permeabilidade e você tem depressão de proteína beta-amiloide, proteína tal e outras substâncias pró-inflamatórias. E talvez essa seja uma das explicações pela qual a privação de sono pode aumenta levar, o risco de Alzheimer. Exatamente, por conta do sistema linfático. E talvez também porque a atividade física, né, essa melhora do lifestyle melhora o risco também, melhorando indiretamente o sono, né? Uma coisa vai levando a outra, né? Não tem como você desconectar, né? Esses pilares do estilo de vida e com o sono, né? Que é um pilar também, né? Caio, olha, aprendi muito. Queria agradecer aqui a sua... nem vi o tempo passar. Eu queria agradecer aqui a sua presença e antes da gente fechar, só uma palavrinha rápida sobre suplementos, tirando a melatonina que a gente falou, mas eu queria que você comentasse brevemente sobre magnésio, triptofano, magnésio L-treonato. O que você indica, assim, glicina? O que você recomenda que você vê hoje? Eu, pessoalmente, é uma área nova para mim, tá? Eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Existem alguns estudos sugerindo ali o benefício, né? Do magnésio treonato, da glicina. O triptofano eu tenho minhas... Porque é isso que eu te falei. Os argumentos que eu vejo, né, a favor do triptofano é para você aumentar a produção de melatonina, mas fisiologicamente não faz sentido, na minha opinião. O mecanismo não faz sentido, não fecha, porque você sempre vai ficar dependente ali daquele estímulo noradrenérgico e não importa quanto de triptofano você tomar, né? O que regula mesmo a produção de melatonina é ciclo claro e escuro, pensando numa pessoa que não tem doença neurodegenerativa e qualquer outra condição que promova ali a baixa da melatonina. Eu não sou contra, mas eu acho que isoladamente... Porque sabe qual que é o problema? O cara chega no consultório e fala assim, eu estou dormindo mal. Ah, beleza. Magnésio treonato, triptofano, glicina. Você não sabe por que ela está dormindo mal. Você não sabe se isso é insônia, se é perna inquieta, se é bruxismo, se é porque o marido ronca. O importante é fazer o divórcio do sono. Exato. Né? Então, assim, vamos investigar primeiro, para depois se verificar a necessidade da suplementação. Eu não sou contra a suplementação. É algo que eu quero estudar mais a fundo mesmo. Qual que é a real função dessas substâncias na melhora da qualidade do sono? Porque a gente tem uma visão, a gente sai, e eu tenho mudado muito isso, que eu acho que a grande função dessas substâncias é o sleep enhancement. Então, assim, é a pessoa que já tá bem, mas ela quer ir além. Eu acho que aí sim tem muita coisa para estudar. Agora, para tratamento de transtornos de sono, eu acho que... o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Tá? E eu vi um post recente seu sobre o Sleep Divorce, né? O divórcio. Que você comentasse, que isso parece esquisito, mas é terapêutico, né? É terapêutico, eu acho que cada vez mais eu vejo assim... Porque primeiro que é um tabu. Se a gente dorme em quarto separado, então quer dizer que a gente tá em crise. Não necessariamente. Acho que se existe uma discrepância muito grande de rotinas de sono, de preferências de ambientes de sono, ou de uma pessoa do casal que não tá nem aí pra saúde, não tá procurando ajuda e continua roncando, e você quer preservar a relação, se o caminho é separar os ambientes de sono, por que não? Entendeu? E assim, vocês podem transar, vocês podem namorar, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem. Depois que acabou, cada um vai pro teu quarto e tá tudo bem, entendeu? E é isso, acho que depende muito do casal, da estrutura de cada um, física inclusive, não é todo mundo que tem 2 quartos. Claro. Então, mas eu acho que o sono ele pode ser um grande ponto de reconexão de casais que estão desconectados e, poxa, vamos conversar sobre isso, né? Por que você não procura ajuda? Porque às vezes o cara que não tá procurando ajuda porque ronca, ele não procura ajuda para outras coisas também. E então eu acho que isso pode ser um grande ponto ali de acolhimento desse casal, né? Como instituição, né? E eu atendo muito isso no consultório e muita gente vai bem.
com o divórcio do sono. Divórcio do sono não significa o divórcio da relação em si, né? Perfeito. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Foi muito bom. E espero que a gente possa fazer mais mais pra frente. Convite já está aceito. Se tiver um ossobuco desse, eu vou vir, sei lá, 3 vezes por mês aqui. E a gente comeu e não dormiu depois. Não dormimos depois, exatamente. Obrigado, cara. Valeu, abraço.